Fala pessoal, começando mais um Conexões PE aqui com vocês. Queria muito agradecer, a gente já ultrapassou aí a marca de 400 inscritos, mas vamos pedir aqui, se inscreva no nosso canal, salve, compartilhe os nossos programas com o seu apoio, que a gente vai conseguir chegar a muito mais pessoas que a gente está querendo mostrar aqui, os empresários, os advogados, os médicos, um programa muito legal para você. E deixa eu pedir para o meu parceiro aqui fazer a apresentação do nosso convidado. Olá, pessoal. Hoje temos a honra de ter aqui no Conexões PE, Dr. Hernani Médicis, com o tema Reforma Tributária. Ele é formado pela Faculdade de Direito do Recife, tem pós-graduação em Direito Tributário pelo IBET e está terminando o mestrado em Direito Público pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Foi procurador-geral do Estado de Pernambuco. É sócio do escritório Vanderlei, Monteiro, Rocha e Médicis Pinto. E também sócio do escritório ADC Advogados. Várias condecorações, com destaque para a Comenda de Grande Oficial da Ordem do Mérito dos Guararapes, Governo do Estado de Pernambuco, Medalha Frei Caneca, Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, e Medalha Patrono Roberto Lira, Ministério Público de Pernambuco. Doutor Hernani, uma satisfação enorme tê-lo aqui no nosso programa, no Conexões PE. Muito obrigado pela participação com um tema tão relevante que estamos vivenciando, né, não só empresários, como também profissionais liberais, que é essa reforma tributária. Eduardo, eu que agradeço aí, satisfação enorme participar do programa de vocês, parabenizar pela oportunidade, agradecer também a Beto, obrigado aí pelo convite e vamos lá, falar aí sobre a reforma tributária, que é realmente uma reforma estrutural muito, muito importante, né, e que tem vários impactos aí em determinados segmentos. Doutor Hernando, deixa eu antes de tirar minhas dúvidas aqui, até curiosidades. Sua trajetória reúne a advocacia, né, tributária, a sua função como procurador-geral do Estado de Pernambuco e a sua vida acadêmica. Como é que despertou esse seu interesse pelo direito tributário e depois pelo serviço público? Bom, não teve nenhum planejamento, não. Foi tudo coincidência, foi acontecendo. Basicamente, na faculdade, eu não tinha uma predileção por direito público, direito tributário. Eu gostava de direito civil, constitucional, administrativo, tinha umas cadeiras mais chatas, né? Mas não tinha uma predileção. Aí comecei a estagiar logo no terceiro período num escritório que era voltado a direito administrativo, que era o Lime Falcão, um advogado, muito bom advogado, Amilcar Bastos Facão. Passei um pequeno tempo lá, fui estudar fora, né? Estudei na faculdade de Direito de Salamanca, na Espanha. Quando eu voltei, eu queria uma área mais contenciosa contencioso judicial. E o outro meu estágio não fazia isso. Aí fui para o escritório ADC Advogados, comecei a estagiar com o Dr. Zé Henrique Vanderlei, filho, de figura, meu mestre, com quem eu continuo até hoje. E aí já direito tributário. Então eu fazia direito administrativo, tributário, depois comecei a estudar para concurso, porque queria uma estabilidade, né? É todo recém-formado. Passei muito cedo, 23 anos. Quando eu vi, estava onde? Procuradoria da Fazenda. Então fiquei de 2005 até 2009, 100% tributário. Quando eu vi, minha vida era direito público, tributário, administrativo, de infraestrutura. Então foi naturalmente, não foi nada planejado. Foi se sucedendo as coisas. Eduardo. Vamos lá, entrando mais aqui no tema, essa reforma tributária vem sendo apontada como a maior mudança no sistema de tributos brasileiro, né? Assim, brasileiro nas últimas décadas. Na sua visão, quais são as principais transformações que ela traz para o país? Certo. Quando você lê a emenda constitucional e as leis complementares, você vê, eu vejo essa reforma com 3 eixos, até pela minha formação de advogado público, advogado privado. O primeiro eixo é a questão da nova economia, da nova realidade econômica do mundo, certo? Então, você tem hoje algumas plataformas econômicas como marketplace, streaming, que faz com que, hoje em dia, perca muito a necessidade ou a importância, a funcionalidade de você separar o que é serviço, por exemplo, do que é mercadoria. Antigamente você comprava um CD
e escutava música. Hoje você vai lá no Spotify. Então a economia mudou. Por essa questão, vamos dizer assim, mais macroeconômico, a reforma ela é importante, ela tem uma aderência, certo? E isso é um eixo. Um outro eixo é a relação entre o fisco e o empresário, vamos dizer assim, o contribuinte. Ela realmente traz uma maior simplicidade e com algumas questões que eu acho que aí no decorrer do programa a gente vai detalhando, que são importantes. Uma outra perspectiva é a relação interfederativa. O que é que eu disse? Por que isso? Porque a gente não vive no Estado unitário, né? A República Federativa do Brasil é uma federação, tem a União, os estados e os municípios. Isso aí ela mexe muito. E é o meu maior ponto de preocupação, certo? Por quê? Porque os estados, por exemplo, eles têm várias responsabilidades constitucionais, segurança, educação, saúde, principalmente, e eles não têm mais uma autonomia plena tributária. Por quê? Porque, como a gente sabe, um dos grandes impactos dessa reforma é a unificação do ISS e do ICMS, formando o IBS. E os estados perdem a autonomia de se auto-arrecadar, de se autofinanciar. Eles vão ter as responsabilidades, segurança, saúde, citando as principais, educação, e ele não vai ter, vamos dizer assim, essa capacidade plena de arrecadação. Esses são os principais, vamos dizer assim, eixos da reforma, que a gente pode aí detalhar no decorrer do programa. Doutor Hernani, mas vamos lá, um dos objetivos da reforma foi sempre a questão de simplificar a cobrança de impostos. Isso na prática, o senhor falou da questão da simplicidade. O sistema ficará realmente mais simples para estados, para empresas, para contribuinte? A relação, eu acho que vai simplificar, sim, a relação entre o empresário e o fisco. Certo. Por quê? Primeira questão, quais são os 4 principais princípios dessa reforma? O primeiro é a homogeneidade de alíquotas, certo? E de produtos. Hoje, o que é que você tem? Você tem uma alíquota, por exemplo, de ICMS para determinado produto, uma outra para determinado produto, uma outra para determinado produto. Hoje a alíquota é uma só. O Estado vai mandar uma lei dizendo que a alíquota é X. O município também. Isso já é uma simplificação muito grande. Segunda característica dessa reforma é o princípio da não cumulatividade plena, ou da neutralidade. O que é isso? Hoje em dia, quem é um contribuinte de ICMS e de outros, de PIS e COFINS também, a maior questão mais complexa de litígio é a apuração de crédito, certo? Quando você compra uma mercadoria, o ICMS que incidiu nessa operação lhe gera um crédito, certo? Quando você compra uma mercadoria, o PIS e COFINS que incidiu nessa compra lhe gera um crédito. Mas isso é muito complicado e muito complexo na vida do empresário. Por quê? Porque não é todo crédito. O crédito tem que ser físico. O que é isso? Se eu compro um produto, esse ICMS que gerou, o produto tem que ser um insumo do meu produto que eu estou vendendo. É crédito físico e não é financeiro. A reforma acaba com isso. Toda aquisição, toda nota fiscal que entrar vai gerar um crédito, independentemente se ela vai se incorporar no produto. Se esse produto que você comprar é essencial ou não. Isso dá uma simplificação muito grande e vai realmente ao encontro das boas práticas internacionais. Por isso que o nome é IVA, né? Imposto sobre o Valor Agregado. Na prática, como você vai gerar o imposto que você pagou, você vai se creditar, o imposto que vai incidir na próxima operação é só sobre o valor agregado, porque eles tendem a se neutralizar o imposto que você paga com o seu creditamento. Por isso que é IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. E simplifica muito. A outra simplificação, só para terminar esse trecho, é o princípio do destino. Tenha muito litígio, complexidade, certo? Quando você comprava uma mercadoria de forma interestadual. Você fornecia de São Paulo para Pernambuco. Você pagava parte do ICMS para São Paulo, parte do ICMS para Pernambuco, e existia uma alíquota interestadual para São Paulo, um DIFAL, que é o diferenciado da alíquota. Isso complicava muito a vida do contribuinte, do empresário. Hoje, como é? É tudo no destino. Então, se eu estou comprando em Pernambuco qualquer coisa, uma xícara que vem de São Paulo, o imposto
é pago para Pernambuco. Então isso dá uma simplificação muito grande. Ok. Pois é, pegando carona nessa sua observação, que haverá essa mudança, hoje, na prática, por exemplo, se uma geladeira é produzida em São Paulo, a maior parte dos impostos, né, fica em São Paulo. Fica em São Paulo. Não é distinto. Para Pernambuco. Então, está produzindo em São Paulo e vendendo para Pernambuco. Então, hoje, a maior parte fica em São Paulo, dos impostos. Então, com a nova reforma, a maior parte dos impostos vai ficar em Pernambuco. Dessa geladeira que foi produzida em São Paulo e vendida no estado de Pernambuco. É 100% vai para Pernambuco. É princípio do 100%. destino puro, totalmente destino. 100%. 100%. Acaba com as alíquotas Tá. interestaduais. E, na sua visão, qual é o impacto disso, na mudança para os estados de um modo geral? Porque, assim, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, eles têm mais produção de bens e o destino para o Nordeste. Como é que fica essa sua visão? Isso vai beneficiar mais, prejudicar? Como é que fica esse equilíbrio entre os estados? Veja, os estados mais beneficiados são aqueles, na minha visão, que têm maior poder de consumo. Perfeito. Que consome mais, certo? Porque os estados mais industrializados, como São Paulo, Santa Catarina, eles são maiores produtores, isso é inegável. Agora, eles têm um maior mercado de consumo? São Paulo, sim, porque está o poder mais aquisitivo. Certo? Há estudos em curso, não tem um diagnóstico pronto. Tanto é que vai haver uma alíquota de referência e se vai ser um acompanhamento até 2077. Como é que vai ser o impacto da arrecadação, para que não haja uma queda abrupta. 2077. São 50 anos, a emenda constitucional diz isso. Então, assim, eu entendo que os estados que têm maior PIB, maior poder de consumo, vão ser beneficiados, sim. Agora, há estudos, já li reportagens, matérias, que um estudo de IPEA dizendo, por exemplo, que mesmo os estados do Nordeste, existe um segmento, estados que têm uma maior carga em prestação de serviço, por exemplo, Pernambuco não teria um prejuízo, mas isso aí vai ter que ser monitorado e acompanhado muito, muito de perto. E isso é uma preocupação que se existe. Beto, licença, só para completar essa questão dessa preocupação do Estado, você foi procurador-geral do Estado de Pernambuco. Qual é o principal desafio, né, durante o período de transição desse novo modelo tributário? Pegando carona aqui, desculpa, viu, Beto? Só para ele completar esse raciocínio. Certo. Então vamos lá, naqueles 3 eixos, eu acho que o eixo macroeconômico é bom, porque hoje em dia o empresário, muitas vezes você vai fazer uma indústria. Ele não vai dizer assim, qual é o mecanismo de engenharia de produção mais eficiente? É pré-moldado? É fazendo concreto lá? Ele não vai. Sabe qual é uma das grandes preocupações? Qual é a menor carga tributária? Quando você faz a alíquota é igual para serviço, para ir para mercadoria, para tudo, isso aí, a decisão do empresário vai ser o que é melhor em termos de eficiência e produtividade. Para mim e, naturalmente, para o país. Né? Porque uma coisa... Isso é bom. A relação do contribuinte é boa. Agora, a relação do Estado, que é a tua pergunta, como ex-procurador-geral do Estado, a minha preocupação é você ter um descasamento de receita e de despesa, que a despesa só tende a crescer. Saúde, educação e segurança pública. Isso vai crescendo, naturalmente, com o aumento da população, certo? E é bom, porque a função do Estado é bem-estar social, é você fazer umas políticas públicas bem implantadas, com qualidade. Do outro lado, como é que vai funcionar hoje? O Estado, quando você vai recolher o IBS, esse IBS, ele vai ser arrecadado por um órgão que vai ficar em Brasília, formado de representantes dos estados e municípios, chamado IBS, Comitê Gestor do IBS, Comitê Gestor do Imposto sobre Bens Civis. E aí eles vão fazer uma conta, uma câmara de compensação, e vai dizer assim, pô, veio Pernambuco, o consumo se deu aonde? Em Recife, em Pernambuco. Qual é a alíquota de Pernambuco? É 18%. Qual é a alíquota de Recife? Aí faz essa distribuição. Mas não é automática. E eu não tenho como fazer uma calibração de arrecadação. Mas os estados estão preocupados com essas possíveis perdas? Os estados vão perder, porque o mecanismo de compensação previsto vai dar segurança para eles. Pois é. Essa é a preocupação. O que se vende na reforma tributária, e eu torço naturalmente que aconteça, é que seja uma coisa muito
automática. Como é que é? Tem uma questão de tecnologia aí embutida na reforma que é muito interessante, que é o split payment. O que é isso? O cara pega um boleto. Eduardo me vendeu uma mercadoria, eu paguei a ele. Esse boleto vai ser um boleto único. Quando o cara pagar, o imposto, vamos dizer assim, a CBS, né? A CBS, que é federal, mas aí já vai para o cofre da União, não tem que ter... Que é a contribuição. Que é a contribuição de bens e serviços, que hoje é a fusão do PIS e COFINS. Então não tem muita modificação, porque PIS e COFINS já vai mais ou menos a mesma coisa. Tem outras modificações, coisa e tal, vai para a União, certo? Os estados vai ter essa repartição do que é para o município e do que é para o estado. Vai ser uma coisa simultânea? O split payment diz que sim. Que quando o cara pagou o preço, já vai automaticamente para o estado, para o município, para a União, o líquido fica com o vendedor, certo? E o cara que adquiriu já vai se creditar. Na prática, vamos ver se vai funcionar. Na lei é lindo. Se acontecer isso, ok. Aí a macroeconomia girando tende a aumentar o crescimento econômico, e isso aí aumenta a arrecadação e tende a diminuir a sonegação fiscal. Na prática, não sei. Porque eu não sei, hoje em dia, a gente que teve experiência como procurador, esse núcleo de gestão de um governo, as políticas públicas precisavam ser implantadas, foram democraticamente, vamos dizer assim, escolhidas pelo quem recebeu mais votos, e às vezes você precisava fazer ajuste na legislação. Você mandava um decreto, aumentava a margem de valor agregada, você tinha mecanismo de se autofinanciar de forma legítima, certo? Hoje acaba isso. E mais rápido. Esse é o ponto de preocupação. Mas mais rápido. Existia a tal da chamada guerra fiscal, né? Sim. Marcou o país. Essa reforma ela consegue encerrar esse problema ou vai ter espaço ainda para disputa entre os estados? Veja, com o princípio do destino puro, a guerra fiscal ela tende a se encerrar, realmente. Por quê? Como é que acontecia na prática? Um estado que não tinha indústria, que não tinha produção, ele dava um benefício fiscal, ao invés de o cara pagar 18% lá, ele ia pagar 18%, dava um crédito presumido 95%, ia pagar muito menos. Então as empresas vinham. E como é que acontecia na prática? As empresas vinha porque o mercado consumidor em Alagoas era bom, ou em Paraíba, não, ele ia por conta do benefício fiscal. E para o Estado também geração. Isso era uma guerra fiscal. Essa é uma palavra muito pejorativa. A guerra fiscal era constitucionalmente prevista. Você tinha um mecanismo. Tinha os benefícios fiscais, um mecanismo constitucional. O Conselho Fazendário, o CONFAZ, ele tinha que aprovar as reduções fiscais. E isso era uma ferramenta para se atingir um princípio constitucional, que era da redução da desigualdade regional. Isso é cláusula pétrea. Então, assim, a nossa Constituição diz que é um princípio da República Federativa do Brasil reduzir as desigualdades regionais. No artigo 3º. Então, era um mecanismo. Quando você coloca o estado de destino puro, não tem. A fábrica pode estar em qualquer canto. O que vai valer é a alíquota do destino. Então, você não tem mais essa atratividade. Isso vai acabar com a guerra fiscal. Sim, mas eu acho que vai ter uma substituição da arena da guerra fiscal. Qual vai ser a guerra fiscal agora? O Comitê Gestor do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços. Por quê? Porque vai ter muita discussão local do consumo. O consumo, como é que vai ser? Você consumiu aonde? Se eu estou comprando hoje com mercado digital, isso aí é que vai haver. Então, tende a ter um encerramento da guerra fiscal nos modos que atualmente ocorrem. E tende a haver, na minha visão, uma preocupação que eu tenho muito grande, já entrando nessa questão, é um processo de desindustrialização das regiões mais pobres. Sim. Porque tem fábricas importantes que têm benefício fiscal e esse benefício fiscal vai acabar em 32. Sim. Em 1932. Ela vai permanecer aqui? Não sei. Porque não vai ter mais benefício fiscal, talvez não valha mais a pena. Vai fechar aqui e ir para Santa Catarina? Não sei. Agora é uma preocupação muito forte. Existe o Fundo Nacional de Compensação da Desigualdade. Não sei se tem um eu queria Então, exatamente, pegando carona nessa sua questão da desigualdade. Foi criado em 2023, eu acho, exato. 2023, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. No sentido de reduzir essas desigualdades
e estimular investimentos. Será capaz, né, de substituir os incentivos fiscais, que tanto você falou aí, que hoje atraem as empresas, né, para um determinado estado. Quer dizer, o estado tem que ter o seu ambiente de negócio e sua infraestrutura para ser competitivo. Porque ele não vai deixar de ser competitivo. Quer dizer, não é só a questão fiscal agora, ele tem que ter um ambiente de negócio e a infraestrutura para poder Claro. visgar, vamos chamar assim, as fábricas para serem instaladas, né? Isso. Veja, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, como é que ele funciona? É um bolo muito grande, certo? Que vai estar lá previsto, não sei quantos bilhões de reais, e esses recursos vão ser transferidos para os estados e para os municípios de acordo com alguns critérios. São vários critérios técnicos que não vale a pena. Mas, enfim, os estados mais pobres tendem a receber maior bolo. Agora, não é uma coisa assim automática, é condicionado. Você tem que projetar um projeto de serviços e de obras de infraestrutura que tem um impacto no desenvolvimento do Estado. Você tem que apresentar isso aí, apresenta o projeto, esse projeto é ou não aprovado, e aí entra todo esse processo que pede você fazer as compensações para redução da desigualdade regional de forma mais imediata, ou seja, mais direta, automática, ou com mais autonomia. Agora você vai, como se você depender de aprovações de outros entes políticos, né? Existe aí uma questão de federação e há quem defenda a inconstitucionalidade absoluta dessa reforma. Isso o Supremo vai debater isso. Eu tenho minhas dúvidas, mas também não é uma coisa que eu faço uma reflexão. Agora existe um outro fundo, porque o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional é fundo para o Estado e o município. É interfederativo. Existe um fundo de compensação dos benefícios fiscais. Uma indústria daqui em Pernambuco, importante, que está aqui, que teve um impacto na economia, que tem 95% de crédito presumido. O que é isso? Ela apura o seu ICMS, era para pagar 100. Não vou pagar 100, não, vou pagar 5. Ela mesmo já faz essa apuração. Como é que é hoje? Nessa transição, né? Até 32. Quando começar a entrar o IBS e o ICMS vai reduzindo. Então, essa perda de benefício fiscal vai ser compensada com outro fundo nacional. E aí é a União que vai compensar. Não, como é público, mas aí não é automático. Eu não lanço na minha escrita fiscal um crédito presumido. Eu vou fazer isso, não. Vou dizer, ó, eu tive uma perda aqui de 10 milhões por mês. Aí eles vão olhar, vão ver se você tem todos os requisitos de habilitação daquele benefício fiscal. É uma coisa que vai gerar litígio, com certeza. Litígio. Quem vai ter litígio contra a União? As empresas beneficiadas de benefícios fiscais. Isso eu não tenho dúvida. Sim. Até porque da administração tributária, não é bem assim, você não tem essa condição, coisa e tal. Então, eu vejo com essa preocupação. Mas são dois fundos distintos. Um em relação ao contribuinte beneficiado e outro em relação ao Estado. Doutor Hernani, em relação ainda em cima das empresas, quais os setores que devem sentir os maiores impactos com essa reforma? Seja do lado positivo, seja do lado negativo. Negativo, falei um agora, empresas beneficiadas, que têm benefícios fiscais regionais, essas vão sentir. O outro, segmento de serviços, que não toma crédito, cujo insumo é mão de obra, advocacia, contabilidade. Você não tem insumo. E a mão de obra, a sua folha de salário, ela não gera crédito. Então você vai ter uma alíquota aumentada, né? Uma alíquota uniforme. A alíquota é 28%, é a alíquota de referência, tem estudos ainda, mas vai ser 28% para todo mundo. No caso de advogado, teve exceção, que tem um redutor de 30%, mas vamos dizer, num caso que não teve 28%, e você não toma crédito. Você não toma crédito. Você toma crédito daquilo que for consumido na atividade econômica, papel, toner, quem ainda imprime alguma coisa. Mas o grosso da mão de obra, você não toma crédito. Isso vai ter um impacto. Quem é que vai ser beneficiado? Aquela cuja cadeia gera muito crédito, indústria. Né? A indústria com a cadeia
muito grande, você vai tomar muito crédito e a sua tributação vai ser só a sua margem de agregação. Então, se você fabrica um telefone celular, você vai tomar créditos e insumos e a sua margem de agregação do seu produto vai ser a base de cálculo real, aí o princípio da neutralidade, do IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Então, quem toma muito crédito vai realmente, não é ser beneficiado, certo? Mas vai ser mais vantajoso. Quem não toma muito crédito vai ter que olhar, fazer um diagnóstico para ver até que ponto, de forma legal, você vai poder tomar crédito. Pois é, mas isso que, pegando carona nessa colocação de Beto, no PIB, quem mais cresce é o setor de serviços. Então, teoricamente, isso é uma coisa que poderá, né, gerar um tipo de inflação ou algo nesse sentido, em razão disso. Pode ser um impacto significativo, né? Porque, agora, tem o outro lado da moeda. Quem contratava um escritório de contabilidade e de advocacia não se creditava do imposto pago. Vai passar a se creditar. Então, assim, o que é que você vai ter que ver? Vai ter que ver o custo. Qual é o seu custo real? E desagregar o imposto pago, o tributo pago, o CBS e o IBS. Por quê? Porque aquilo que você pagar na nota a título de CBS e IBS, você vai se creditar. Então, assim, por exemplo, o advogado vai repassar o contador o preço por seu... eu vou pagar mais, mas você vai se creditar mais. Então, isso por isso que um dos princípios é a neutralidade. Certo? Os impostos, para que não haja tributação em cascata, quando há uma tributação em cascata e a não cumulatividade visa a diminuir isso, o custo de produção do país aumenta, porque começa a tributar custo. Imposto é custo. Quando você tem esse mecanismo de neutralização, você consegue ter mais liberdade de fazer transformações de cadeia econômica. Não vou deixar de contratar, eu vou terceirizar agora. A terceirização vai ser uma coisa que vai aumentar. Eu vou terceirizar, por quê? Porque agora eu vou tomar crédito, certo? Eu não sou eficiente num determinado segmento, em transporte. Eu não faço o meu transporte, porque eu não sou ruim nisso. Eu sei fazer o produto, mas vou fazer porque eu tenho um outro custo. Então, assim, o tributo, ele influenciava muito a dinâmica econômica, isso era um crescimento. Então, assim, a neutralidade, a não cumulatividade é uma prática recomendada, mundialmente recomendada. Então, eu não vejo muita preocupação em relação à inflação. Eu acho que vai ter uma neutralização. Com relação ao Simples Nacional, né? O Simples Nacional, hoje, mais ou menos, aí a gente tem 70% mais ou menos de CNPJs no país, está inserido na categoria Simples Nacional. É uma atividade, quer dizer, é uma modalidade, melhor dizendo, muito importante porque ela gera mais ou menos 50% de empregos no Brasil formais. Isso. Então, assim, e o Simples Nacional não tem direito a crédito. A empresa que está aqui em Pernambuco que comprar não tem direito a crédito. Vai passar a ter. Como é que está funcionando para o pequeno empresário essa reforma? O Simples Nacional, ele está fora da reforma. Isso. Ele vai lá pagar a sua guia do Simples Nacional, impostos normais. Então, ele não vai tomar crédito. Pois é. Ele pode fazer a opção de tomar crédito se ele segregar e passar a recolher CBS e IBS pelo regime novo, certo? Mas, assim, isso é uma opção dele. Se ele continuar a ficar no Simples, ele não se credita. Agora, ele gera crédito o adquirente. Pois é. Mas só naquilo que diz respeito a CBS, percentualmente, e o IBS. O que ele pagou ali de outros tributos, né, enfim, imposto de renda, isso aí vai haver essa segregação, porque a guia é única. Então, assim, ele vai ter que fazer conta. Pois é. Mas ele vai ter que conversar muito com o seu adquirente. E com o contador, né? Com o seu cliente. Com o contador. Só fechando. Mas veja só, essas alíquotas são diferentes. Para cada setor, você tem um imposto fronteira diferente. Quem vai continuar mandando nessas normas, nessas regras do jogo, com relação a essa reforma? Porque você tem diferença hoje, por exemplo, para quem adquire roupa é um determinado valor, para quem adquire joias ou relógios é diferente.
a questão do Vê, é como eu disse, imposto fronteira. não, imposto de fronteira não vai ter mais. Né? Não vai ter mais operações interestaduais. O imposto vai ser destinado 100% no destino. Ah, tá. Certo? 100% no destino. Como é que funcionam as alíquotas? E aí a simplificação que eu falei no começo. É uniformizada. Não tem mais imposto, é alíquota por produto. Ah, tá. A turma diz, questão da autonomia, né, do Estado. O Estado não perdeu a autonomia, não. Porque ele que vai fixar a sua alíquota. Isso é muito pouco. Você manda uma lei dizendo, a minha alíquota é 18%. Para tudo. O município diz, minha alíquota é 5%. Para tudo. Pode botar assim, 25%? Pode. É só saber se vão aguentar, né? É, porque aí vai ser a pressão da população, né? Eu digo, amigo, tá muito caro viver aqui, porque tudo aqui chega mais caro. Então isso... Mas ele pode. Então, Não existe uma limitação. É uma alíquota referencial. O Congresso, o Senado, a resolução do Senado vai dizer, eu sugiro, viu, Estado X, e fixa uma alíquota de 15%. Pode estar 18, 20, 25. Se ele não falar nada, como é que fica? Aí precluiu, né? Vira 15. Mas assim, a alíquota, ela é uniforme. O que é que muda? Tem algumas exceções? Tem. Combustível, banco, é outro regime. Vale a pena a gente perder tempo com isso. Algumas reduções de advogado. Advogado tem uma alíquota menor. Não, a alíquota vai ser a mesma. Só que você é 15% a alíquota, ele vai pagar 15% menos 30%. Vai pagar 70% e 15%. Então, assim, isso dá uma simplicidade muito grande. Dá uma simplicidade. Não há como você dizer que, não mudou. Muda radicalmente. Agora vai ter que ver como é que se performa a arrecadação dos entes. Porque isso pode ter aumento de arrecadação para um, diminuição de arrecadação para outro, e entre segmentos, certo? E entre segmentos. É por isso que tem essa transição até 2000. Vamos fazer um olhar, doutor Hernando, para daqui a 10 anos. Qual a sua expectativa, o efeito da reforma na competitividade do Brasil, na atração de investimentos e no desenvolvimento do Estado? Como é que a senhora vê isso? E completando, comparando isso que Beto está falando com os outros países, quer dizer, essa reforma, ela traz assim, alguma semelhança com algum país? Deu certo? Ou é uma novidade brasileira? Não, o IVA é uma realidade, né? O IVA é uma realidade é recomendado pela OCDE, os países que fazem parte da OCDE. Realmente o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que é essa questão de você tributar só o valor agregado. O que tem a peculiaridade, mas também tem nos Estados Unidos, também tem na Alemanha, é aqui que é a federação. Então há uma repartição de deveres constitucionais e o pessoal precisa se autofinanciar. Então, assim, olhando daqui a 10 anos, eu não sou nem otimista, eu não sou nem pessimista, eu vou com o Mariano, eu sou um realista esperançoso. Tá certo. É preocupação. Tem que estar monitorando essa transição muito de perto, certo? Se não tiver crescimento econômico, não vai ter, a conta não vai fechar, certo? Se aposta muito no crescimento econômico pela simplicidade, pela neutralidade, certo? Pela homogeneidade entre serviço, comércio, acaba tudo a mesma alíquota, você não toma mais decisões pelo aspecto unicamente tributário, e sim pela produtividade. Isso é uma coisa importante. Agora, as arrecadações do Estado vão ter que estar realmente sendo monitoradas. Não pode ter muita modificação das regras, aumento de exceções. Então, assim, que é o palco político, né? Então, assim, não tem como você fazer dizer, vai dar certo, vai dar, não sei, só o tempo vai dizer. Vai ter que mais um monitoramento constante, não é? Essa transição é importantíssima. Uhum. Eduardo, por favor. Mais uma vez, regra do jogo, né? Bom, com relação a conselhos, que conselhos aqui você daria para empresários, gestores públicos, profissionais do direito, que precisarão conviver, né, com esse atual ambiente tributário que está sendo construído no Brasil? Porque tudo isso que você falou, que é a regra do jogo, e daqui a pouco começam essas emendas, vamos ajeitar aqui, vamos melhorar isso aqui, vamos fazer isso aqui. Quais são os conselhos, objetivamente, para dar para essas pessoas? Além de contratar um bom advogado, né? Estou brincando. Não, isso é diagnóstico. Mas o diagnóstico. Ele tem que fazer. Se 100% da reforma agora
em vigor, como é que seria a minha tributação? Então, ele tem que pegar o negócio dele, ver o que é que gera crédito e fazer simulações, diagnóstico tributário, conformidade e um planejamento legal. Certo? E ir monitorando e tem que investir em tecnologia, porque a tecnologia de informação, split payment, essa questão vai ser muito integrado. Então, se você não estiver preparado para isso, seja diretamente ou indiretamente, ou contratando boas empresas nesse sentido, você realmente vai ter uma perda de competitividade. Certo? Então, é basicamente isso. E eu acho que, falei brincando no começo, mas o mercado de advocacia, Não. tá? E isso vai porque vai diminuir litígio em determinado setor. Por exemplo, o que gera crédito, o que não gera crédito, tudo vai gerar crédito. Isso vai perder importância. Agora, tem muita coisa nova, hipótese de exceções, de incidência, local da operação. Isso vai gerar muita discussão, não tenho dúvida disso. Assim como gerou a Constituição de 88, que teve uma judicialização, essa reforma ela busca diminuir a judicialização, mas a curto prazo, assim que ela for entrada, vai gerar. Então, os advogados da área, contadores, têm que estar bem preparados para poder prestar um bom serviço. É um debate... Não é fácil. Não é fácil não, né? Vamos. Não é à toa que nós fizemos já o terceiro programa de reforma tributária aqui no Conexões PE. Definir bem a regra do jogo e ver como é que vai funcionar, né? Deixa eu pedir para Eduardo aqui, antes de encerrar, fazer aqui o agradecimento, Eduardo, por favor. Olá, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí pelo apoio. A AWA Capital, que é parceira aqui da XP Investimentos. Delta Expresso Café. A Óculo Óticas. Contar Contabilidade e Assessoria Tributária. A Cultura Inglesa, Parladelli e a Taverna Suíça, desde 1968, da nossa querida cidade de Gravatá. Boa. É isso aí, doutor Hernando, muito obrigado. Eu que agradeço, Eduardo. Pela Obrigado. sua participação. E mais uma vez o tema, eu acho que a gente vai ter que fazer mais vezes. Vai ter muita reforma tributária aqui com a gente. Pelo menos até 2033 vocês vão estar chamando gente. Até 2033 a gente vai estar chamando aqui especialistas para a gente aprender e orientar os nossos telespectadores. Agradecer. Obrigado, doutor Renato. Obrigado. Muito obrigado. Até porque eu soube agora que ele é bisneto de um presidente do esporte. Então, Reserve outro programa pra gente falar isso. depois, Que eu acho que vai demorar eu muito. tenho um extremo respeito. Da Obrigado. história do Como era o clube, que eu nome tenho extremo. José de Andrade Médici. Que é o nome do Centro de Treinamento do Esporte, é o nome do presidente. A gente faz um programa depois falando sobre Combinado, isso. combinadíssimo. Obrigado, doutor. Obrigado, Eduardo. Valeu. Obrigado, Beto. Valeu. Obrigado a você que participou aqui com a gente. Reforçando, salve, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que é muito importante aqui no Conexões PR. Um abraço.